E se a filha de um bilionário largasse todo o império? Só para ficar com um mecânico? Ela abriu mão de bilhões, enfrentou a fúria do pai e deu seus primeiros passos em 5 anos na praia com o homem que ama. Isso não é só uma história de amor, é a prova de que a felicidade real vale mais que qualquer fortuna. Encontro às cegas em desastre. O pobre mecânico entrou. A poderosa CEO, paralisada, nunca imaginou que pudesse sorrir de novo. Espera, você está numa cadeira de rodas? Isso só pode ser uma piada, não é? A voz do homem cortou o ar do restaurante, alta e afiada. Os talheres pararam. Conversas cessaram. Cabeças se viraram para o canto, onde uma mulher de longos cabelos dourados estava sentada em uma cadeira de rodas elegante e sob medida. Isabelle Hartley não se moveu, mas sua mão apertou a borda da mesa. O rosto permanecia sereno, embora por dentro algo tivesse se partido. Ela sabia que correr aquele risco custaria caro. Mesmo assim, doía. Fala sério! O homem continuou levantando-se agora. Você é a garota do aplicativo, mas não disse que estava... Ele apontou para a cadeira. Quebrada. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Um garçom congelou no meio do passo. Um casal cochichou por trás dos cardápios. Isabelle endireitou as costas. A voz saiu firme, baixa. Achei que não precisasse explicar isso. Estou aqui para uma conversa. Se você veio buscar um conto de fadas, não sou eu. Ele riu cruelmente. Você tem razão. Não é. E mais alto, para todo o restaurante, ouvir. Pensei que tinha dado match com Isabelle Hartley, a CEO, a bilionária gênio da biotecnologia. Não com um caso de pena, ali estava. Ele sabia quem ela era. Agora todos sabiam. Cochichos se espalharam. Um celular se ergueu para gravar. Alguém murmurou. É realmente ela? Isabelle permaneceu imóvel. O blazer impecável, o cabelo perfeitamente preso. A imagem de uma executiva poderosa. Mas por dentro, sentia-se apenas uma garota exposta e ferida. Desastre de encontro às cegas. Alguém murmurou ao lado. Os dedos dela se agarraram ao apoio do braço. Pegou a bolsa. Estava pronta para sair sozinha. Até que uma voz ecoou. Calma. Firme. Acho que já chega. Todas as cabeças se viraram. Um homem estava na porta, alto, de ombros largos, com uma jaqueta jeans gasta e botas de trabalho sujas de poeira. Caminhava com propósito silencioso, olhos fixos não no agressor, mas nela. Passou pelo anfitrião atônito e foi até seu lado. A mão dele pousou suavemente no encosto da cadeira. Está pronta para ir? Perguntou baixinho. Isabelle piscou. Seria mais uma crueldade? Mas o olhar dele era firme, bondoso, sem pena, apenas presente. Ela fez um pequeno aceno. O homem se voltou para o que a insultara. Ela merece bem mais, e com isso, começou a empurrar a cadeira em direção à saída. Ninguém os deteve, ninguém ousou. Ficou apenas o silêncio atônito e a imagem de um homem que não precisou erguer a voz. Só a presença bastou. Do lado de fora, o ar estava fresco e trazia o leve cheiro de chuva. Isabelle sentiu a tensão dos ombros se dissolver aos poucos. Ele soltou a cadeira assim que chegaram à calçada. Me desculpe, disse ele. Não queria interromper. Só não conseguia assistir aquilo. Ela ergueu os olhos para o rosto marcado pela barba por fazer, a gola da camisa manchada de graxa, os olhos cansados. Você nem me conhece? Neri murmurou. Ele deu de ombros. Não precisava. Isabelle soltou o ar devagar. Obrigada. Ele sorriu. Liam. Isabelle. Prazer em conhecê-la, Isabelle. Apesar de tudo, uma risada suave e surpresa escapou dela. O prazer é meu. Ficaram em silêncio por um instante. Apenas os sons da cidade e o coração dela, que finalmente voltava ao ritmo normal. Acabei nem comendo nada, confessou ela.
Pulei o almoço por... Bem, isso. Liam lançou um olhar de relance para o restaurante. Não parece que perdeu muita coisa. Então, após uma breve pausa, tem um food truck aqui perto. Nada sofisticado, mas o sanduíche de queijo grelhado é lendário. Ela hesitou. Ele apenas assentiu, tranquilo. Um sorriso iluminou o rosto dele. Vamos? E pela primeira vez em muito tempo, Isabelle seguiu alguém não por medo, não por obrigação, mas por escolha. Porque às vezes, a cura começa no meio de um desastre. E às vezes, a pessoa certa entra em cena justamente quando o mundo parece sair de cena. A brisa da noite trazia o cheiro suave do asfalto molhado pela chuva, enquanto Isabelle avançava lentamente pela rua calma em sua cadeira. Liam caminhava ao lado, mãos nos bolsos da jaqueta. Não a apressava, não a empurrava, a menos que ela pedisse. Apenas caminhava no mesmo ritmo, constante, paciente. Conseguiu comer alguma coisa lá dentro antes de... Ele deixou a frase no ar, com cuidado na voz. Ela balançou a cabeça, um pequeno sorriso surgindo. Não tive exatamente a chance, ele riu baixinho. Imaginei. Tem uma barraca de rua a alguns quarteirões daqui. Nada chique. Cadeiras de plástico, pratos, de papel. Mas os espetinhos deles valem a pena. Quer tentar? O instinto dela foi recusar. Estava acostumada às salas privadas, cardápios escolhidos a dedo, ao peso das expectativas. Comida de rua era algo que não tocava havia anos. Mas havia calor na voz dele, um jeito simples, sem pressão, que a fez parar. Por que não? Disse ela. Ótimo, ele respondeu, o sorriso se abrindo mais. Porque eu já estava indo para lá. Viraram a esquina e encontraram uma barraquinha modesta, iluminada por cordões de luzes amarelas. O ar estava impregnado com alho, molho de soja e carne assada. Famílias se reuniam em banquetas desiguais, risadas e tilintar de garrafas preenchendo a noite. Isabelle sentiu-se estranhamente deslocada e, ao mesmo tempo, surpreendentemente à vontade. Liam pediu por ambos: 2 espetinhos, bolinhos fritos e uma garrafa de água com gás. Quando os pratos chegaram, o atendente se inclinou desajeitado e um fio grosso de molho escorreu do espeto, respingando no sapato e no tornozelo de Isabelle. Ela congelou. O calor subiu às faces. Esse era exatamente o tipo de acidente que ela temia. Momentos que ressaltavam a cadeira, a diferença, a dificuldade de se mover rápido. Preparou-se para ouvir desculpas constrangidas, para sentir a pena no olhar do garçom, para suportar o silêncio desconfortável de Liam. Em vez disso, Liam levou a mão ao bolso da jaqueta e puxou um pano dobrado, do tipo que um mecânico sempre carrega. Espera só um pouco, murmurou. Antes que Isabelle pudesse protestar, ele se agachou, ao lado dela. Com movimentos tranquilos, sem pressa, limpou o molho do couro do sapato. E, como se fosse o gesto mais natural do mundo, ergueu delicadamente o pé dela, segurando-o com ambas as mãos, e o colocou de volta no apoio da cadeira. Não havia traço de hesitação, nem sombra de pena. Apenas cuidado. Respeito. A respiração de Isabelle falhou. Ninguém a tocava assim desde antes do acidente. Todos os gestos que recebera ao longo dos anos vinham carregados de constrangimento, de um peso de compaixão que a sufocava. Mas o toque de Liam era diferente. Firme, simples, humano. Os olhos dela arderam de repente. Piscou rápido, tentando conter as lágrimas. Pronto, disse ele endireitando-se. Como novo, ela abriu a boca, fechou de novo. Nenhuma palavra parecia suficiente para traduzir a gratidão que sentia. Obrigada, sussurrou. Enfim, ele deu de ombros, leve. É só molho. Não, respondeu ela, agora com a voz mais firme. Não é. Os olhos dele se encontraram através da pequena mesa. Por um instante, os sons da multidão, o chiado da grelha,
o barulho de talheres. Tudo sumiu. Isabelle viu nele algo inesperado. Um homem que a olhava sem interesse oculto, sem julgamento. Percebeu com um aperto no peito que era a primeira vez em anos que alguém a tratava como inteira. Não pelo que perdera, mas pelo que ainda era. Liam quebrou o silêncio com um sorriso, apontando para os espetinhos. Come, antes que esfrie. Confia em mim. Comida assim não espera. Ela riu baixinho. Um som que mal reconheceu como sendo dela. Levou o espeto à boca, e pela primeira vez naquela noite, provou algo simples e verdadeiro. Alho, gengibre, o gosto defumado da grelha. Não era só comida. Era liberdade. E sob a luz amarela das lâmpadas, diante de um mecânico com as mãos, ainda marcadas de graxa, Isabelle Hartley, CEO, sobrevivente, mulher que havia perdido tanto, sentiu algo que não experimentava havia anos. Sentiu-se vista. Os dias que vieram depois não foram marcados por gestos grandiosos nem presentes luxuosos. Eram simples, suaves, de uma simplicidade rara e insubstituível. Isabelle e Liam começaram a se encontrar com mais frequência, primeiro por acaso, depois por uma escolha silenciosa. Nenhum dos dois disse em voz alta, mas cada encontro os puxava para um ritmo que só eles compreendiam. Às vezes era uma caminhada curta, ou um rolar lento, como Isabelle brincava, pelas ruas onde barracas brilhavam e crianças dançavam, ao som de artistas de rua. Outras vezes, dividiam lanches em um banco de praça, observando a vida acontecer em toda a sua confusão bonita. Numa noite, eles passaram por um jovem violinista tocando sob a luz de um poste. O estojo estava quase vazio. Liam deixou algumas notas lá dentro e virou-se para Isabelle. Quer sentar um pouco? Ela assentiu. Não falaram muito. A música preenchia o silêncio entre eles. E quando a última nota se desfez no ar, Isabelle percebeu que suas mãos estavam entrelaçadas no colo. Não por hábito, nem por ansiedade, mas porque pela primeira vez em muito tempo tinha abaixado a guarda. Na barraca de rolinhos de canela, Liam estendeu a mão e limpou delicadamente o açúcar do canto dos lábios dela. Isabelle congelou no início, depois caiu na risada, solta, verdadeira. Eu costumava odiar isso, confessou. As pessoas tocando meu rosto como se eu não pudesse fazer sozinha. Mas com você, não é a mesma coisa. Não é como o quê? Ele perguntou. Como pena, ele não respondeu. Mas o olhar disse tudo. Naquela noite, Isabelle voltou para casa e abriu o caderno de desenhos pela primeira vez em 5 anos. As mãos se moveram com um impulso inesperado. Ela desenhou Liam, agachado sob a luz de um poste, mangas arregaçadas, ferramentas na mão, ajudando um estranho com o carro parado. Capturou a concentração tranquila nos olhos dele, a força na postura. Não havia performance, nem ego. Apenas cuidado. Quando mostrou o desenho a ele alguns dias depois, Liam ficou em silêncio por um longo tempo, encarando o papel. Ninguém, nunca me desenhou antes, disse, quase num sussurro. Havia algo na voz dele, genuíno, descrente, que a atingiu fundo. Ela tinha sido pintada, entrevistada, seguida por câmeras, mas Liam sempre vivera nas margens, invisível. Então fico feliz de ter sido a primeira, respondeu Isabelle. Ele sorriu, tímido, e devolveu o desenho como se fosse algo frágil demais para segurar. Passaram uma tarde em um festival de bairro, assistindo crianças correrem com balões em forma de animais e casais idosos balançarem ao som de uma banda de jazz. No caminho de volta, Liam hesitou. Depois puxou algo do bolso da jaqueta. Trouxe algo para você, disse. Isabelle inclinou a cabeça. Outro rolinho de canela? Ele riu. Dessa vez não. Na mão, estendeu um pequeno buquê de margaridas, silvestres, amarradas com barbante. Um pouco torto, um pouco murcho pelo sol, mas real. Entre os caules, havia um pedaço de papel de caderno dobrado.
As mãos dela tremiam ao abrir. A letra era simples, quase áspera. Você merece ser vista como você é, não como uma cadeira. Ela não disse nada. As lágrimas vieram em silêncio. Por anos tinha sido admirada, obedecida, até temida, mas não vista. O que os outros notavam era a CEO, as manchetes, a cadeira de rodas. Liam via Isabelle. Não a empresa, não o passado, não as limitações. Apenas ela. Quando ergueu os olhos, o rosto dele estava indecifrável, incerto se tinha ido longe demais. Mas ela não o deixou em dúvida por muito tempo. Essa é a coisa mais bonita que alguém já disse para mim, sussurrou. Ele assentiu, voz baixa. É só a verdade. À medida que o céu escurecia e as luzes penduradas começavam a piscar ao redor, Isabelle inclinou suavemente a cabeça no ombro dele. Não sabia para onde aquilo a levaria. Não sabia quanto tempo duraria. Mas, pela primeira vez em anos, seu coração parecia inteiro, e o mundo, antes frio e cortante, começava a aquecer de novo. A noite estava estranhamente quieta, daquele tipo de silêncio que faz cada som suave parecer mais próximo, mais íntimo. Sentados lado a lado no terraço do prédio de Liam, as pernas estendidas, as costas apoiadas em cadeiras de jardim antigas que rangiam a cada respiração, eles compartilhavam um pedaço de calma. Ao lado, uma caixinha de som tocava baixo, misturando jazz suave com versões acústicas que se confundiam com o vento. Liam entregou a ela uma caneca de cidra quente, os dedos roçando de leve nos dela. Isabelle murmurou um "obrigada", quase engolido pela brisa. Ele não respondeu. Nunca a pressionava a falar. Beberam em silêncio até a música mudar. E então Isabelle quebrou o ar. Não com declarações grandiosas, mas com uma lembrança. Minha mãe adorava essa música. Disse baixinho. Cantava todas as noites enquanto penteava meu cabelo. Sempre na mesma hora, sempre a mesma melodia. Liam virou-se um pouco, ouvindo. Eu tinha 15 anos quando disse a ela que não queria mais cantar, que queria estudar negócios em vez de música. Ela não discutiu, só disse: "O que quer, que você faça. Faça com todo o coração." Um sorriso triste apareceu nos lábios de Isabelle. E eu fiz. Construí a empresa, quebrei recordes, me tornei CEO. Fiz com tudo o que eu tinha. Mas ela não estava lá para ver. As palavras ficaram suspensas no ar. Eu costumava achar que, se trabalhasse o suficiente, se tivesse sucesso alto o bastante, poderia afogar a culpa. E o vazio. Liam pousou a caneca devagar, sem dizer nada. Apenas se recostou e, num sussurro, disse: "Ela já tinha visto a parte de você que mais importava." Isabelle piscou, a garganta apertada. "Viu sim", respondeu em voz quase inaudível. "E acho que eu esqueci quem aquela garota era." O silêncio voltou, mas leve, quase acolhedor. Então Liam falou. "Eu larguei a faculdade. Engenharia mecânica. Tinha bolsa integral." Ela virou-se para ele, surpresa. "Minha irmã teve um filho, depois uma recaída. As drogas a consumiram. Minha mãe já estava doente, então fui eu quem entrou no lugar. Consegui trabalho na oficina. Trocava fraldas entre uma troca de óleo e outra." Deu uma risada seca. "Não era bem a vida que eu tinha imaginado." Isabelle estendeu a mão tocando de leve o antebraço dele. O primeiro gesto de carinho que partia dela. "Deve ter sido muito difícil." "Foi", admitiu ele. "Mas ele é tudo agora. Esse garoto me salvou." Eles voltaram a encarar a noite. Dois seres marcados pela perda e sustentados pelo amor. Dias depois, Liam enviou uma mensagem. "Se estiver livre hoje à noite, quero te mostrar uma coisa." E ela estava. Ele a buscou em sua velha caminhonete, ajudando-a com cuidado a entrar no banco do passageiro antes de colocar a cadeira no compartimento traseiro. Dirigiram em silêncio por estradas sinuosas,
as luzes da cidade ficando para trás, até desaparecerem. Quando pararam, a respiração de Isabelle prendeu no peito. A ponte de pedra antiga, começou ela, a voz embargada. O seu lugar favorito, completou Liam. Eu sei. Os olhos dela se arregalaram. Eu pesquisei os lugares que você mencionou uma vez, explicou ele. Ada, você disse que vinha aqui com sua mãe, que sonhava em atravessá-la um dia. A voz dela se quebrou. Eu não posso atravessá-la andando. Eu sei, disse ele com suavidade. Mas ainda podemos cruzá-la. Abriu a porta, tirou a cadeira e a conduziu até o caminho de pedras. A ponte não era longa, mas se arqueava no meio. Do alto, o rio se curvava abaixo, emoldurado por árvores que se inclinavam como guardiãs. Pararam no centro. Sempre imaginei segurar a mão dela aqui. Isabelle sussurrou. E achei que, talvez, se voltasse, poderia senti-la de novo. Liam não disse nada. Apenas segurou a mão dela. Quente, firme. Apertou de leve. Eu não me sinto mais sozinha, disse Isabelle. Ele virou-se, os olhos suaves. Você nunca esteve. Naquela ponte silenciosa, Isabelle compreendeu algo que nunca tinha entendido antes. A cura nem sempre vem em grandes gestos. Às vezes, chega envolta em silêncio compartilhado, em mãos gentis, em alguém que te vê. Não pelo que você perdeu, mas por quem você é. Mas os dias seguintes trouxeram um vazio inesperado. As mensagens de Isabelle ficaram sem resposta. Primeiro horas, depois dias. Então, uma semana. Ela encarava a tela do celular, o polegar pairando sobre a mesma frase que já reescrevera 3 vezes. Oi, você está bem? Foi algo que eu disse? Podemos conversar? Todas entregues, nenhuma lida. Liam havia sumido. Não fazia sentido. A última noite fora tranquila, delicada. Ele havia beijado sua mão antes de partir, sussurrando: Você importa. E agora, nada. Ela rolou a conversa para cima, relendo mensagens antigas como quem tenta lembrar o som de uma felicidade que já não existe, até que, de repente, uma nova notificação apareceu. Conheci outra pessoa. Você merece coisa melhor. 8 palavras. Sem pontuação. Sem calor. Sem explicação. O ar deixou o corpo dela. As mãos tremiam ao baixar o celular para o colo. Do lado de fora da janela, o mundo seguia como sempre. Carros passavam. Alguém ria na rua. Um cachorro latiu. Mas dentro dela, tudo estava despedaçado. De novo. A lembrança do funeral da mãe se misturou à voz fria do pai, anos antes, dizendo que ela jamais encontraria alguém disposto a carregar o peso morto que ela se tornara. Agora, até Liam, doce, caloroso, honesto Liam, parecia ter provado que ele estava certo. Ela não chorou de imediato. Primeiro ficou entorpecida, girou a cadeira até a sala, apagou as luzes e permaneceu no escuro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Liam pressionava um saco de gelo contra o maxilar, limpando o sangue do lábio rachado. A oficina estava em silêncio agora. Os outros já tinham ido embora. A luz fluorescente piscava acima dele, enquanto se deixava cair contra as gavetas metálicas. O ombro latejava, lembrança dos 2 socos que havia levado. Ele nem teve tempo de ver de onde vieram. Eram apenas 2 homens, de terno esperando no beco depois do turno dele. Nenhuma palavra além de punhos e uma ameaça. Você não pertence ao mundo dela. Afaste-se, mecânico. Um deles disse o nome dela. E foi isso que fez o estômago de Liam se revirar. Não eram brutamontes aleatórios. Tinham sido enviados pelo pai dela. Ele sabia. Liam ficou ali com esse peso no peito, duro como pedra. Não sabia a verdadeira identidade de Isabelle até uma semana atrás. A CEO. O legado. O império bilionário. Ela tinha contado que dirigia uma empresa, mas não aquela empresa. Ele nunca a pesquisou. Nunca precisou.
até que alguém na oficina mostrou uma revista de negócios com o rosto dela na capa. Não é a sua garota? Zombaram. Ele sorriu, acenou com a cabeça. Mas algo dentro dele esfriou. E agora aquilo. A dor se espalhava pelas costelas, enquanto ele se inclinava para pegar o celular. Abriu as mensagens dela, releu cada uma. Os dedos pairaram sobre a tela. Queria responder, explicar, dizer que nada daquilo era culpa dela. Mas não respondeu. Porque como poderia arrastá-la para o seu mundo? Macacões sujos de graxa, aluguel, atrasado, brigas em becos mal iluminados. Ela merecia alguém que a protegesse, não alguém que tivesse de escolher todos os dias, entre dignidade e sobrevivência. Então ele fez a escolha mais cruel que conseguiu imaginar. Mentiu. E tentou se convencer de que era por ela. No apartamento, Isabelle continuava sentada no escuro muito depois de o telefone silenciar. A dor não era apenas pela partida de Liam. Era pela familiaridade. As pessoas sempre partiam. A mãe, o pai, emocionalmente ausente, e agora Liam, fisicamente. O pior não era o vazio. Era a rapidez com que o silêncio tomava conta. Ela girou a cadeira até o estúdio, encarou o desenho inacabado sobre a mesa. Liam debaixo do poste, ajustando a roda da bicicleta de um estranho, sem saber que estava sendo retratado por ela. Arrancou a folha do caderno, amassou e deixou cair no chão. Mas mesmo assim, não conseguia apagar a lembrança das mãos dele, levantando suavemente seu pé naquela barraca de comida de rua. Nenhuma palavra, apenas cuidado. Ela havia confiado naquilo. E agora não tinha certeza do que fora real. A chuva era implacável. Caía em cortinas pesadas, encharcando as ruas desertas, lavando a cidade em tons cinzentos. Os postes se transformavam em halos dourados desfocados, refletidos na água que escorria por telhados, janelas e calçadas. Isabelle não se importava. O cardigã colava em sua pele. O cabelo, antes perfeitamente ondulado, agora pesava molhado sobre os ombros. Gotas desciam por seus cílios, encharcando a manta que ela havia jogado sobre as pernas antes de sair. Ela não sabia para onde estava, indo. Só sabia que precisava se mover, precisava respirar, precisava sentir qualquer coisa que não fosse a dor dilacerante que arranhava seu peito. As rodas da cadeira giravam cada vez mais devagar a cada quarteirão, arrastando-se contra a calçada encharcada. As mãos de Isabelle, pálidas e trêmulas, agarravam os aros com força, empurrando para frente, enquanto cada respiração vinha curta, entrecortada. A chuva se misturava às lágrimas, até que ela já não sabia distinguir uma da outra. A mensagem de Liam ecoava como um veneno em sua mente. Conheci outra pessoa. Limpa demais. Fria demais. Não era ele. Ela sabia que não era ele. Mas o silêncio tinha sido real. A ausência também. O abandono, de novo. A garganta doía com o peso de tudo o que nunca foi dito. Sem perceber, virou, na rua familiar perto da oficina de Liam. Não por decisão, mas por memória do corpo. O coração a guiava até ali, mesmo quando a mente implorava para esquecer. A chuva engrossou. Ela parou sob um poste piscando, piscando através da névoa. As mãos escorregaram nos aros molhados, a respiração falhou. E então faróis. Um carro, rápido demais, derrapando na curva, os pneus gritando contra o asfalto encharcado. Isabelle tentou se mover, as mãos deslizando no metal escorregadio, mas a roda prendeu em uma rachadura da calçada. O carro avançou, a buzina soou, ensurdecedora, e então, braços, fortes, conhecidos, a ergueram em um único movimento. O mundo virou. A chuva explodiu ao redor. E, de repente, ela estava nos braços de alguém, pressionada contra um peito quente, o impacto do que poderia ter acontecido caindo sobre ela como um golpe. Ela arfou, levantou o olhar. Liam! O rosto dele estava encharcado, o cabelo pingando,
os olhos selvagens, o peito subindo e descendo em respirações curtas e desesperadas. Eu vi você atravessando a rua. A voz dele era crua, trêmula. E então o carro. Deus, Isabelle. O lábio inferior dela tremeu, os olhos se enchendo outra vez. Você foi embora, sussurrou. Você me deixou. Os braços dele apertaram, ainda mais. Eu achei que deixar você seria protegê-la. A voz dele quebrou. Achei que, se desaparecesse, sua vida ficaria segura, longe de toda a bagunça que eu sou. Ela o encarou, atônita. A mensagem? A voz falhou. Você mentiu. O aceno de cabeça dele foi pequeno, torturado. Eu não podia dizer a verdade. Seu pai... Ele engoliu seco. Ele mandou gente atrás de mim. Mandou que eu a deixasse em paz. Eu não queria que você fosse arrastada para o meio disso. A mão dela agarrou a frente do casaco encharcado, o corpo inteiro tremendo. Não, só de frio, mas da tempestade de emoções que a engolia. Você acha que eu precisava de proteção? De você? Os olhos dela ardiam. O que eu precisava era da verdade. O que eu precisava era de você. Liam fechou os olhos, encostando a testa na dela. A chuva descia pelos dois como estrelas caindo. Me perdoa, ele sussurrou, a voz quase se quebrando. Os dedos dela subiram ao rosto dele. Afastaram uma gota. Ou talvez uma lágrima. E então, sem pensar, sem medo, apenas com o coração gritando mais alto que a tempestade, Isabelle se inclinou e o beijou. Ali, no meio da rua deserta, encharcados até os ossos, com o coração disparado e a respiração trêmula, ela o beijou. Não foi um beijo gracioso. Não foi silencioso. Foi tudo. Toda a dor, toda a espera, todas as muralhas caindo em uma colisão suave de lábios e confiança. E finalmente, escolhendo o amor sem vergonha. Quando se afastaram, as testas permaneceram unidas. Liam, ela sussurrou. Eu não me importo com dinheiro, com imagem, com o que o mundo acha que eu deveria ser. A voz tremia, mas os olhos não vacilavam. Eu quero isso. Eu quero você. Ele soltou um suspiro trêmulo. Você vai acabar encharcada, murmurou. Ela sorriu através das lágrimas. Tarde demais. E ele a olhou como nunca antes. E pela primeira vez desde a noite em que saiu daquele restaurante com vergonha, Isabelle se sentiu inteira. Ficaram assim mais um instante, o mundo se suavizando ao redor sob a chuva. Ao longe, uma porta de carro bateu. Um cachorro latiu. A vida seguia. Mas naquele momento, tudo havia mudado. O grande corredor da mansão Hartley parecia mais frio do que nunca. O mármore se estendia infinito sob lustres que brilhavam como gelo. A cadeira de Isabelle deslizava em silêncio sobre o chão polido. Liam caminhava ao lado dela, a mão firme sobre seu ombro. Ele nunca pertencera àquele lugar, e sabia disso. Mas não recuou. No fim do corredor, o pai dela esperava. William. Hartley estava ereto junto à lareira, braços cruzados, olhar afiado. Não se moveu quando os dois entraram. O olhar dele saltou da filha para o homem ao lado dela, e escureceu. Vejo que você o trouxe aqui, disse friamente. Trouxe, respondeu Isabelle, a voz calma, mas inabalável. Porque quero que olhe para ele quando me disser que eu não mereço amor. O maxilar de William se contraiu. Esse homem não tem lugar na sua vida. Tem mais lugar do que qualquer outro já teve, ela rebateu. Inclusive os homens que você tentou me impor. William deu um passo à frente. Você é a CEO de uma empresa bilionária. Sua vida não é só sua. Você é responsável por um império. Você é uma Hartley. Isabel inspirou fundo. As mãos apertaram as rodas da cadeira, os nós dos dedos esbranquiçados. Depois ergueu o rosto lentamente, liberando o peso que carregava havia anos. Eu nunca pedi nada disso, disse. Eu herdei.
Eu trabalhei. Eu honrei. Mas não vou deixar que isso defina se tenho ou não direito de ser feliz. A expressão de William vacilou, mesmo que por um instante. E o quê? Amo, ele disparou amargo. Vai jogar tudo fora por ele? Se for o necessário, respondeu sem hesitar. Eu vou. Leon a olhou, surpreso. Isabelle. Mas ela manteve o olhar fixo no dele. Eu falo sério. O pai a encarou longamente. Os olhos que um dia ardiam de ambição agora estavam opacos, cheios de incredulidade. Então vá, disse enfim, a voz baixa, dura. Mas se sair por aquela porta, não espere nunca mais voltar. Um silêncio pesado caiu, e então, sem dizer nada, Isabelle virou sua cadeira em direção à porta. Leon a seguiu, parando apenas uma vez para lançar um último olhar ao homem, que permanecia imóvel em seu mundo congelado. Ele não disse nada. Lá fora, o ar da noite estava impregnado pelo cheiro de pinho e da chuva distante. O céu escurecera, mas as nuvens ainda não haviam se aberto novamente. O caminho da entrada brilhava sob a luz dos postes. Eles seguiram em silêncio. Quando chegaram ao fim da propriedade, Isabelle soltou um suspiro lento. Foi mais fácil do que eu imaginava, disse. Leon não respondeu de imediato. Apenas quando chegaram à beira da rua, ele parou de andar. Ela se virou para olhar para ele. O que foi? Leon se agachou um pouco de modo que seus olhos ficassem na mesma altura dos dela. Suas mãos, ásperas do trabalho, encontraram as dela, ainda frias pelo ar da noite. Você não deveria ter que desistir da sua vida por mim, disse em voz baixa. Eu não desisti da minha vida, respondeu Isabelle. Eu apenas deixei para trás uma prisão que confundi com legado. Ela fez uma pausa, depois mais suave. Você me deu coragem para querer mais do que apenas sobreviver. Os olhos de Liam brilharam, a boca entreaberta. Eu não preciso do mundo, ela sussurrou. Só preciso que você esteja lá quando eu desmoronar. Liam engoliu em seco. E em vez de responder, simplesmente segurou a mão dela com força. Não precisou dizer nada. Seus olhos diziam tudo. Eu não vou a lugar algum. O sol lançava um brilho quente sobre o jardim atrás da velha oficina. Hera subia pelas paredes de tijolos e flores silvestres, cercavam o arco de madeira decorado com fitas amarradas à mão e margaridas frescas. Algumas luzes piscavam acima, balançando suavemente com a brisa. Não era grandioso, nem luxuoso, mas era real. 3 meses haviam se passado desde que Isabelle Hartley deixara para trás a mansão de seu pai. E hoje, cercada por vasos de plantas, cadeiras emprestadas e jazz suave, saindo de uma caixa de som nos degraus da oficina, ela estava sentada em sua cadeira de rodas, sorrindo. Liam estava por perto, ajeitando a gola de sua camisa branca. Estava amassada, apesar de seu esforço, mas para Isabelle, ele parecia mais bonito do que qualquer homem que já vestira um terno. A pequena cerimônia de noivado reunira apenas alguns amigos, vizinhos e colegas da oficina, mas o espaço estava repleto de calor, risos e pessoas que não estavam ali por obrigação, mas por amor. Luna, a sobrinha de Liam, desfilava orgulhosa como a daminha, usando uma coroa de margaridas e carregando um cesto que antes guardava peças de carro. Isabelle lançou um olhar para a pequena mesa com o bolo branco simples, 2 taças de champanhe e o buquê que Liam havia escolhido pessoalmente em uma floricultura de bairro. Ela não tinha chorado durante toda a manhã, até vê-lo. William Hartley. Seu pai. Ele estava parado na beira do jardim, não de terno, mas com um simples suéter cinza e calças discretas. Seus cabelos estavam mais grisalhos, seu porte vacilante, deslocado. A música diminuiu. As conversas se calaram. Liam se endireitou. A respiração de Isabelle falhou. William avançou devagar, parando diante de Liam. O silêncio era denso. Então ele estendeu a mão,
Amá-la é tudo o que peço. Liam ficou imóvel, surpreso, mas logo apertou a mão com firmeza. Uma onda de aplausos ecoou ao redor. Suave, genuína. William não sorriu, mas seus olhos marejados buscaram os de Isabelle. E isso bastou. Ela desviou o olhar, piscando forte. Mais tarde, depois que o bolo foi cortado e os convidados se dispersaram pelos bancos do quintal, Liam se aproximou com um sorriso tranquilo e estendeu a mão. Vem comigo, ela inclinou a cabeça. Para onde? Ele apenas sorriu e conduziu a cadeira dela por um caminho estreito atrás do jardim, em direção à praia além da propriedade. Não era famosa, apenas uma faixa silenciosa de areia onde a água beijava a costa em ondas lentas e ritmadas. Na beira, ele parou. Tem certeza? Ela perguntou. Ele assentiu e então se ajoelhou diante dela. Com delicada firmeza, ajudou-a a se levantar. Suas pernas tremiam, mas os braços dele eram firmes. Ela se apoiou nele, dedos agarrando seus ombros, a mão dele segura em sua cintura. A areia estava fria sob seus pés descalços, áspera e suave ao mesmo tempo. Grudava em sua pele como lembrança. Isabelle ofegou. As lágrimas embaçaram sua visão. Não sinto isso desde... Você não precisa dizer, ele murmurou, e ali ficaram por longos instantes. Seus primeiros passos na areia em mais de 5 anos. Pequenos. Mas dela. Ela ergueu o rosto, as bochechas molhadas de lágrimas silenciosas. Você me segurou quando eu estava caindo, sussurrou. De todas as formas, ele afastou os fios de cabelo do rosto dela. E estarei aqui em cada passo depois. Ela encostou a testa na dele. Eu te amo. Eu te amo ainda mais. A brisa trouxe o cheiro de sal, suavidade no ar. As ondas sussurraram. Juntos, deram mais um passo. Sem plateia, sem holofotes. Apenas a praia, o vento e o início de algo novo. E naquele momento, sob o céu aberto e imenso, Isabelle Hartley finalmente sentiu o que perseguira por tantos anos. Paz. E a coragem de acreditar que aquilo não era um fim. Era um começo. Uma história de cura, amor e segundas chances. Se tocou seu coração, inscreva-se para mais jornadas emocionantes que nos lembram. Mesmo nos momentos mais quebrados, o amor sempre encontra um caminho. Até a próxima, seja leve, seja forte, e nunca deixe de acreditar no poder silencioso do amor.